Boa tarde, meu nome é André Antunes. Eu vou dar início a esta nova série de webinars, começando aqui pelo webinar sobre o anteprojeto, gerador de preços, pré-dimensionadores e geradores de orçamentos. Esta série de webinars que se inicia hoje servirá para mostrar a integração, o que é que nós poderemos fazer e desenvolver com os softwares da SIP. Ou seja, estas webinars terão como temática, neste caso, começando por hoje, o anteprojeto de uma moradia e a partir daí a introdução das estruturas e das restantes especialidades dessa mesma moradia, com a finalidade do cálculo de cada uma dessas especialidades. E depois a geração também do orçamento final das várias especialidades calculadas, ou seja, acabará por ser uma integração das várias especialidades, o cálculo integrado das várias especialidades através do SIPCAD-MEP, para além do cálculo e também da introdução da estrutura no SIPCAD, e a partir daí a exportação e consolidação, já na última webinar, do orçamento SIPCAD-MEP e do SIPCAD, de forma a obtermos o orçamento final. Esta webinar de hoje será acerca do anteprojeto da moradia, ou seja, numa fase onde ainda não há projeto, há apenas uma ideia de algo que se vai construir e como é que nós podemos usar aqui o software dos pré-dimensionadores e dos geradores de orçamentos para estimarmos o custo de construção dessa mesma moradia. Todos tanto o pré-dimensionador como o gerador de orçamentos vão buscar informação, bem como o SIPCAD-MEP na colocação da envolvente térmica, que servirá depois para a acústica e para as outras especialidades, como depois de futuro irão ver, vai tudo buscar informações ao gerador de preços. Eu vou aqui abrir o gerador de preços. O gerador de preços basicamente é uma base de consulta de muitos artigos de construção civil. Este programa foi sendo desenvolvido, veio com o tempo ver incrementado as várias opções que tem para cada um dos artigos, ou seja, quando se iniciou poderíamos ter acesso ao preço de cada um dos artigos ao nível de custo, a nível de custo de execução. Posteriormente foi-se introduzindo para cada um deles muito mais informação, como por exemplo caderno de encargos, manual de utilização e manutenção, pormenores construtivos, segurança e saúde ultimamente, ou seja, deixou de ser apenas um gerador de preços compostos, digamos assim, para ser então uma biblioteca com muita informação agregada a cada um desses mesmos preços compostos. Nós vamos então, eu vou aqui abrir o gerador de preços e vamos ver como é que podemos trabalhar um pouco com este programa. É muito simples, é apenas uma base de consulta, mas dará para ficar com uma ideia de onde toda esta informação que os pré-dimensionadores e os geradores de orçamentos vão buscar, onde está agregada toda essa informação que os pré-dimensionadores e os geradores de orçamentos vão poder utilizar. De momento, o gerador de preços, isto para a instalação em português do programa, vem com várias hipóteses, ou seja, dependendo do tipo de obra, se é obra nova, se é reabilitação ou se é espaços urbanos. Neste caso, nós se quisermos considerar tipo de obra nova, bastaria-nos então clicar aqui em obra nova. A localização dependerá então para onde é que nós queremos consultar os nossos preços, neste caso para Portugal, para o Brasil, para Angola, para Moçambique ou Cabo Verde. Unicamente o que temos que fazer é apenas a seleção do país e os preços, os rendimentos serão então acordados e ajustados a essa situação. Como podem ver, por exemplo, colocamos aqui a hipótese Angola, tem logo ali a moeda utilizada, o Kwanza, mas neste caso vamos então manter aqui a opção Portugal.
Depois, a partir daqui, este programa funciona como em árvore, ou seja, nós temos ali a localização em que podemos modificar, neste caso estamos para Portugal, poderíamos então escolher qual é que era a região que nós estamos a consultar o preço composto, ou seja, onde vai ser construída, onde vai ser feita a construção que vamos querer consultar o preço, e a partir daqui temos então a árvore onde podemos consultar os vários itens do gerador de preços. Ou seja, dentro de preços compostos, isto funcionará efetivamente como um explorador do Windows. A partir daqui será só selecionar qual é que é o elemento que nós queremos ver. No caso, por exemplo, de estruturas de botão armado, escadas, ou seja, vamos desdobrando e temos então aqui lajes de escada e podemos ir consultar. Neste caso, o custo por metro quadrado de lajes de escadas. Dentro de cada preço composto, existe sempre a hipótese de parametrizar esse mesmo preço composto. Ou seja, eu dentro deste preço de lajes de escada, nós podemos fazer modificações a estes elementos de forma a que o preço seja adaptado a essas alterações. Ou seja, se nós temos betão convencional, teremos um custo por metro quadrado desta obra. Se fosse reciclado, o programa iria recalcular, e neste caso reciclado iria incrementar depois a parte da reciclagem, mas qualquer outra alteração que façamos aqui relativamente ao betão, por exemplo, temos logo tanto a adaptação do custo deste trabalho como a alteração do próprio texto do preço composto. Basicamente, o que o programa nos permite consultar, neste caso, olhando para este sistema, para este preço composto de lajes de escadas, temos então aqui a decomposição em preços simples do nosso preço composto. E isto dará para se consultar para múltiplas opções muito associadas à orçamentação. No caso, por exemplo, de revestimentos, vínhamos aqui ao capítulo revestimentos, vínhamos então aqui a pavimentos, por exemplo, e vínhamos aqui a, vamos pôr aqui por hipótese, marmorite, pavimento com revestimento de marmorite. E a partir daqui poderíamos então modificar estes dados. Temos então sempre acesso ao custo, neste caso por metro quadrado de pavimento com revestimento de marmorite. Qualquer alteração que façamos aqui vai-se então repercutir no próprio preço composto. Ali também depois temos a representação com o tamanho do grão. E, da mesma forma, temos então aqui a decomposição do preço composto. Isto como início, como tinha referido, o gerador de preços dá-nos acesso então à visualização, ou permite-nos a consulta do preço de execução do mercado de variadíssimos trabalhos de construção civil. No entanto, esta mesma base de dados foi então sendo incrementada, como tinha referido, e como poderemos ver aqui, para além do preço composto, temos sempre a possibilidade então de irmos consultar agora muito mais informação que fica associada a cada um dos preços compostos. Neste caso, por exemplo, as condições técnicas, em que temos então as características técnicas para esta unidade de obra, que é o pavimento com revestimento de marmorite, os critérios de medição de projeto, as condições prévias que devem ser cumpridas antes da execução das unidades de obra, conservação e manutenção, os critérios de medição, etc. Para além das condições técnicas, temos também formação de recepção de materiais, as condições de fornecimento, recepção e controle, conservação, armazenamento e manuseamento, as recomendações e agora para o cimento, de tudo que compõe este mesmo trabalho. Podemos consultar também os resíduos gerados, as embalagens, plástico, madeiras, etc. Então, a energia incorporada em emissões e também segurança e saúde. As bases de execução, os
proteções, as medidas preventivas a adotar durante todas as fases de execução e relativamente a cada uma das fases de construção. Ou seja, isto faz com que, ou seja, havendo esta base de dados bastante completa, isto faz com que os outros programas tenham acesso a toda esta informação que nós temos aqui e que então consigam criar uma estimativa orçamental, que é isto que nós vamos falar hoje, de uma forma bastante ajustada, pois de uma forma rápida o programa tem acesso a toda esta informação e consegue agregar toda esta informação numa estimativa orçamental completa. Para todos os efeitos, o gerador de preços acabará por ser este pequeno programa que terá muito mais informação do que para além dos preços compostos. Podem ver aqui o caderno de encargos, os penões construtivos, tudo isto depois acabará por ser então possível de ser usado por os outros programas que interagem com este mesmo. Voltando aqui ao menu geral do programa. Estando então numa fase, ou estando nós numa fase de anteprojeto, em que existe então a tal ideia de uma moradia que se quer construir. Bom, para esta situação é-nos útil aqui o programa de pré-dimensionadores, medições e orçamentos, porque isto permite-nos de uma forma rápida conseguirmos criar então uma estimativa orçamental para essa mesma obra. Ou seja, partes das opções que nós vamos dando aqui acabarão por ser situações ou opções de parametrização do próprio gerador de preços. À medida que vamos escolhendo estas opções que temos aqui, ou seja, que vamos respondendo a estas questões que o programa nos vai colocar, estamos ao mesmo tempo a parametrizar o gerador de preços a nível de quantidades de construção e de acessibilidade à obra, etc. Bem como estamos já a dar algumas opções de isolamentos e de revestimentos que o programa depois vai poder aceder e, neste caso, gerar-nos então uma estimativa orçamental da nossa obra. Ou seja, voltando a referir o facto, estamos numa fase de pré-projeto, de anteprojeto, não existe uma arquitetura, existe apenas uma ideia de algo que se vai construir. Numa situação, começamos por escolher qual é que é o país que a construção vai ser feita, neste caso faremos o exemplo a Portugal, se não seria escolher o outro país. O tipo de edificação, nesse caso, habitação unifamiliar isolada. Vamos usar aqui o gerador de preços. Configuração, neste caso, novamente, seria escolhermos qual é que é a localização da nossa obra. A obra será, neste caso, executada em obra. E depois temos então aqui as opções de acessibilidade, ou seja, vamos ter uma acessibilidade normal para a construção da mesma. A topografia tem desníveis mínimos, por caso tivéssemos outro tipo de topografia, poderíamos ir escolhendo aqui. E o mercado vamos considerar crescimento sustentado normal. Todos estes parâmetros que estão aqui vão influenciar cada um dos preços, né? Uma obra com uma dificuldade alta de acesso vai encarecer, obviamente, a própria obra. Uma acessibilidade muito boa vai nos embaratecer a obra, efetivamente. E o programa entrará sempre com isso em conta. Fazendo o seguinte, vamos colocando aqui o município, no nosso caso, Braga. Geometria da planta. Supõe-se que se irá fazer uma moradia com esta geometria. Isto irá influenciar também um pouco o preço, porque isto será um pouco mais complexo de fazer do que isto. O mesmo aqui, do que isto, tem mais reentrâncias. No nosso caso, vamos escolher então aqui uma configuração em L, que porventura depois na arquitetura ela poderá seguir mesmo esta geometria ou não, ou ser em parte semelhante. Temos então os dados urbanísticos. A superfície do lote onde vamos construir efetivamente serão 550 metros quadrados. Estima-se que o número de pisos acima da rasante para a nossa moradia serão 3 pisos e vamos ter uma cave, onde será a garagem. A partir daqui temos a descrição da habitação, ou seja,
à medida que nós vamos escolhendo aqui o número de quartos que vai ter a nossa moradia, o programa vai-nos propondo aqui várias hipóteses para as casas de banho. No nosso caso, pensa-se, ou neste caso, pretende-se construir um T5, ou ter 5 quartos, pelo menos 5 compartimentos de quarto, e 2 casas de banho e um WC de serviço. Pode-se, já na estimativa orçamental, estimar-se quanto é que ficaria o orçamento final com ou sem mobiliário de cozinha. Para isso, bastaria-nos dar aqui um visto. Ou seja, no nosso caso, a ideia então para a tal moradia será um T5 com 2 casas de banho e um WC de serviço. Superfície total construída, ou seja, no nosso caso pode-se colocar como total. Podemos colocar como total e o programa vai distribuindo de uma forma, até porque foram analisados muitos projetos de arquitetura e a partir daí o programa conseguirá distribuir as áreas de uma forma correta. No nosso caso, nós vamos por utilizações, ou seja, nós tínhamos, neste caso, supunha-se que vamos fazer então uma construção com 320 metros quadrados para habitação e 80 metros quadrados para a garagem. No nosso caso, a superfície total construída da moradia seriam 400 metros quadrados. Nível de qualidade geral, médio, e não vamos considerar as infraestruturas no logrador. Ou seja, para todos os efeitos, nós já dissemos que tínhamos 320 metros quadrados para a habitação e dizíamos que tínhamos ali os pisos de garagem, uma cave e pisos acima da rasante. A partir daí, definimos também que tínhamos um T5. O programa automaticamente, através de curvas, vai determinar então a distribuição dessas áreas, porque sabe que pelo menos vamos ter 5 quartos, logo vamos ter X metros quadrados para sala, casas de banho também já sei que tem 2 mais uma de serviço, então a distribuição de áreas será feita internamente dessa forma. A partir daqui temos a fundação, seja sapatas e vigas de fundação, tipo de terreno, argila semidura. O tipo de estrutura, supõe-se que se vai fazer betão armado, laje maciça, é isso que se vai assumir para a estimativa orçamental. Instalações, vamos considerá-las todas, ou seja, aquecimento para a instalação de ar-condicionado, instalação solar térmica e instalação de gás. Abastecimento de gás será gás natural. Fachada e cobertura. Tínhamos várias hipóteses. No nosso caso, vamos definir como um pano. O revestimento de fachadas será contínuo. Caixilharia exterior, tanto poderia ser de PVC, aço, madeira. No nosso caso vai ser alumínio. E a cobertura será efetivamente inclinada e plana. Se não tínhamos hipótese de ser só inclinado, tudo plano ou inclinado e plano. Seguindo, temos os pavimentos, ou seja, cozinha, vamos considerar ladrilho cerâmico, casas de banho, ladrilho cerâmico, varandas, ladrilho cerâmico e o resto da habitação, madeira. E o revestimento das paredes, que é a próxima questão. Vamos ter então ladrilho cerâmico para a casa de banho, das paredes e o resto da habitação, tanto pode ser gesso como embolso de cimento ou então reboco, e no nosso caso será reboco. Ao fazermos o seguinte, temos a possibilidade, caso seja necessário obter esta informação, definir já o custo para a gestão de resíduos, controle de qualidade de ensaios e segurança e saúde. Eu não vou ativar isto para já. Vamos nos então basear apenas no custo de execução da moradia, sem entrarmos com estes custos. E ao fazer o seguinte, então o programa já tem a informação necessária para poder calcular a estimativa orçamental. O programa irá fazer aqui, haverá por ser agregar toda a informação que nós tivemos a dar e vai começar a distribuir áreas de forma automática, relativamente àquelas áreas que nós demos de habitação, relativamente àqueles números de quartos que definimos e números de casas de banho, e a partir daí começa a obter a informação do gerador de preço, ou seja, vai criar um orçamento, não queria dizer genérico, porque acaba por estar um pouco associado a estas opções que nós criamos, mas vai-nos criar então um orçamento extremamente detalhado, caso haja a opção de se exportar para o Arquimedes. O programa vai tendo então acesso ao gerador de preço, o que quer dizer que vai-me criar uma estimativa orçamental, mas essa estimativa orçamental está sempre fundamentada por um orçamento muito, muito completo, porque o programa, mesmo para a criação da estimativa orçamental, vai entrar em conta com todos os revestimentos, incluindo rodapés, portas, sanitários, etc. Tudo vai fazer parte deste orçamento que
que se pode confirmar a qualquer momento, exportando para o Arquimedes. Dentro do Arquimedes temos depois acesso ao orçamento, ele está completíssimo. E poderia ter mesmo também mais estas situações de segurança e saúde, etc., caso tivéssemos aqui optado por ativar esta opção. A partir daqui o programa entrará agora então no cálculo do próprio orçamento e depois iremos consultar o custo da estimativa. Seguidamente, ou seja, o passo a seguir do pré-dimensionador será o gerador de orçamentos. E neste caso é não confundir com o gerador de preços. O gerador de preços é uma coisa, é o banco de consulta, é a base de dados. O gerador de orçamentos é um editor do pré-dimensionador. Ou seja, será já numa fase em que há uma ideia mais concreta de determinados aspectos que vamos querer considerar para esta moradia. Nem que seja a nível de revestimentos, nem que seja a nível mesmo de soluções construtivas de cobertura, etc. Quando já há uma ideia, neste caso ainda não havendo arquitetura e continuando sempre com a mesma estimativa de áreas que nós tenhamos, mas que já há uma ideia mais concreta a nível de materiais, aí o gerador de orçamentos poderá ser útil. E mesmo já quando há um esquiço, algo já meio definido relativamente mesmo áreas de fachada, perímetros, etc., pode-se também fazer essa modificação e voltar a recalcular a estimativa orçamental de forma a mesma estar ainda muito mais adequada à realidade do que vai ser efetivamente construído. Mas então vamos aqui aguardar um bocadinho que o programa termine aqui o cálculo da estimativa. Então ele vai passar aqui os vários capítulos, fachadas, divisões, fundações, estruturas, ou seja, tudo isto vai ser contabilizado para a estimativa. O programa entrará então também em conta com as instalações de águas elétricas, ITED, gás, aquecimento, tudo aquilo que nós definimos anteriormente, tudo isso vai ser contabilizado para a estimativa orçamental, claro, lá está baseado então nas áreas que nós colocamos, havendo uma distribuição lógica dessas mesmas áreas e a contabilização das próprias redes de instalação, para que a estimativa não saia efetivamente com um preço disparatado relativamente à realidade. Isso não iria acontecer. Esta parte poderá sempre demorar mais um bocadinho. Efetivamente é mesmo muita informação que o programa agrega para a criação deste mesmo orçamento. Bom, a partir daqui temos então acesso, ou podemos já consultar o orçamento de execução material desta obra. E neste caso determinamos que tem uma estimativa orçamental de 239 mil euros. Ou seja, se nós formos aqui à listagem, o programa, isto no pré-dimensionador, temos então acesso e para todos os efeitos que na informação logo de estimativa termina nesta parte, em que o programa nos gera esta listagenzinha, em que nos identifica quais foram os dados que nós estivemos a dar para o programa, superfície de lote, utilização prevista de habitação, qual é a quantidade que nós prevemos de construir, descrição da habitação, projeto de execução e depois a partir daqui o custo por euros por metro quadrado também para cada capítulo, desde aconselhamento, fundações, estruturas, fachadas, divisões, instalações, ou seja, tudo isto foi o que contabilizou então o nosso orçamento de execução material para esta estimativa. E depois temos aqui por baixo o gráfico de barras, capítulos, tanto as estruturas têm um peso maior aqui e depois também logo a seguir acabará por ser os revestimentos. Todas estas listagens, isto é transversal também a todos os programas que a CIP tem, podem ser depois exportadas para PDF, RTF, DocX, perfeitamente pode ser exportado.
Ou seja, o pré-dimensionador depois também tem outras hipóteses, ou permite-nos também calcular outras situações. Neste caso, acabará por ser o custo de manutenção decenal, ou seja, que seria, neste caso, a estimativa do custo de manutenção a 10 anos desta construção, e o programa baseado com este orçamento que tem, temos então aqui o valor do custo de manutenção decenal, 40.000 euros. Temos então o índice de sustentabilidade, que haverá ser uma relação entre o orçamento de execução material e o custo de manutenção decenal, e por fim, se por acaso fosse necessário, o estudo de viabilidade imobiliária também, em que depois o programa iria gerar então a listagem, em que nós podemos manipular todos estes dados que estão aqui, custo de construção, custo da promoção, etc, etc, etc. O próximo passo seria a exportação, e a exportação seria a exportação para o Arquimedes. Eu não vou fazer essa parte agora, não será necessário neste momento. Eu vou a sair do pré-dimensionador para então falar agora um bocadinho sobre o gerador de preços. O gerador de orçamentos, peço desculpa. O gerador de orçamentos, então, ele não trabalha sem o pré-dimensionador, ou seja, a base do gerador de preço acaba por ser, como tinha referido anteriormente, a edição do orçamento gerado a edição das opções consideradas automaticamente pelo pré-dimensionador. Eu vou considerar aqui novamente uma moradia isolada, e neste caso nós estaríamos então numa fase onde já haveria mais conhecimento sobre aquilo que se iria fazer. Ou seja, eu vou fazer umas alterações e vou mostrar que tipo de opções é que nós podemos modificar relativamente à parte do pré-dimensionador, que alterações é que nós poderíamos fazer para recalcularmos esta nossa estimativa orçamental, tentando adequar-nos mais à realidade. Ou seja, isto só seria possível, ou seja, este passo de gerador de orçamento só seria possível quando já existisse efetivamente ideia mesmo de materiais que nós iríamos usar para a construção desta mesma moradia. Porque na fase dos pré-dimensionador, ou seja, na fase de pré-projeto, não havia ideia nenhuma. Basicamente há uma ideia de uma área de construção que vamos fazer e o número de quartos que nós vamos necessitar para a moradia. Queremos obter um orçamento rápido para saber se efetivamente valeria a pena avançar com o projeto ou não. Dentro do gerador de orçamentos temos duas hipóteses, ou seja, temos a hipótese de modificar o projeto básico, e o projeto básico seria umas modificações muito pontuais relativamente às que nós tomamos no pré-dimensionador. Ou seja, nós temos o dado de envolvente que é igual, temos o lote em que nós tínhamos também a superfície do lote, mas poderíamos dar agora o perímetro do lote. Tínhamos a geometria da planta, que haverá por ser as mesmas opções. No edifício, tínhamos então aqui qual o número de pisos acima da rasante, cave, etc. Isto poderíamos modificar. Agora, claro está que no caso, e agora até podemos fazer aqui um pequeno exemplo, eu vou criar aqui um orçamento novo. Vamos colocar aqui moradia 2015, em que sempre que nós no gerador de preços iniciamos uma obra nova, lá está, o que o programa nos vai perguntar serão as opções que vêm do pré-dimensionador, que eu aqui vou manter tudo o que está por defeito. Neste caso, vou fazendo o seguinte, porque o programa obtém, ou neste caso fica gravado as opções que vêm do pré-dimensionador, das últimas opções que eu tive a usar no pré-dimensionador. Neste caso, a geometria da planta, os dados urbanísticos, mantemos as mesmas opções, descrição da habitação, podem ver, tem as mesmas opções que vêm do pré-dimensionador que estivemos a trabalhar anteriormente. Se não, qualquer alteração seria escolher aqui outras opções, tipo de estrutura, seguinte, instalações, seguinte, abastecimento de gás, vamos fazer aqui o seguinte, fechada a cobertura, será tudo a mesma opção. O programa vai agregar esta informação e nós já voltaremos então aqui ao projeto básico. Dentro do pré-dimensionador, dentro do gerador de orçamentos, temos duas opções, que é a modificação do projeto básico e a modificação do projeto de execução. O projeto básico temos
poucas alterações ou poucas opções de alteração, mas são situações pontuais que dão jeito para fazer uma correção de um ponto ou outro muito expedito. O projeto de execução, aí sim, temos a possibilidade de entrar profundamente dentro de cada um dos trabalhos e alterar tudo. Mas isso também já requeria termos uma informação muito mais profunda sobre aquilo que efetivamente se iria fazer. Bom, então como tinha referido anteriormente, no projeto básico, no edifício, por exemplo, tínhamos então aqui a possibilidade de modificar. Isto são as opções que vêm diretas do pré-dimensionador, ou seja, se eu já tivesse a certeza que a cota de rechão acima da rasante não teria este valor de cota, mas fosse 0 metros, nós poderíamos fazer então estas modificações. Na habitação, vamos manter as mesmas opções, também não temos aqui mais opção por defeito. Temos aqui os pisos, nós aqui podíamos alterar a altura livre de cada um dos pisos, a altura livre também da cave, modificar os comprimentos de total fachada para a rua. Nas superfícies construídas pode-se também modificar as superfícies por piso, a varanda, se a varanda é descoberta, se a varanda é coberta. Tudo isto se podia modificar e fazer-se um pequeno ajuste. Voltamos novamente à mesma situação. Nós neste momento tínhamos a ideia de algum ponto, ou neste caso tínhamos a ideia de não tão já as áreas que íamos a fazer, porque para todos os efeitos estamos numa situação de anteprojeto, mas sim algumas ideias relativamente a materiais que vamos querer usar. E essa situação que neste caso nós vamos modificar, ou seja, de referir aqui uma situação. Todas estas alterações que pudéssemos ter feito aqui no projeto básico, nós a qualquer altura podemos voltar a verificar os resultados, ou seja, voltar a recalcular a estimativa orçamental. Ou seja, se eu fiz alturas, se eu fiz modificações à altura livre do piso, se eu alterei os comprimentos de fachada para a rua, se eu modifiquei todos esses fatores, isto no projeto básico, a qualquer altura, em resultados, podemos voltar a recalcular a estimativa orçamental. Neste caso, antes de fazer isso, eu vou mostrar o projeto de execução de forma a fazer aqui várias alterações em que vamos obter então a nossa estimativa orçamental um bocadinho mais ajustado ao que iríamos ter efetivamente. Então, o próximo passo seria o projeto de execução. No projeto de execução, temos então a possibilidade de modificar todos estes fatores que estão aqui. E, se recordam, todos estes capítulos que estão aqui são os mesmos capítulos que estão no gerador de preços. Claro que o programa vai só importar para a minha estimativa orçamental aqueles preços compostos que se adequam àquelas opções que nós escolhemos anteriormente. No entanto, nós vamos fazer então aqui uma série de modificações. Por exemplo, se fôssemos aqui a estruturas, vigas, a estimativa orçamental foi feita considerando 100% de vigas rasas de betão armado. Mas vamos supor que eu prevejo que, e quero orçamentar esta obra, sendo que tenho 100% de vigas de betão armado altas. Ou seja, fiz aqui uma alteração, em vez de ter vigas rasas, vou considerar que vou ter na minha obra vigas altas. Se houvesse necessidade de alterar alguma coisa relativamente à laje de betão armado, nós temos sempre a possibilidade de editar aqui a laje de betão armado. E a partir daqui modificar os dados internos desta mesma escada. Os pilares é a mesma situação, ou seja, podemos ver que o programa considerou pilares retangulares de betão armado, tudo bem. O tipo de betão, nós podemos ver aqui que o programa considerou ser 2530, se tivéssemos a prever utilizar o tipo de betão, seria só escolher. E, porventura, nós temos aqui núcleos de escada. Vamos optar que, ou seja, vamos supor que quem está a fazer a estimativa orçamental considerou por algum motivo que iríamos ter também aqui núcleo de escada. Ou seja, relativamente à estrutura, estaríamos com estas opções. Passando aqui para o separador fachadas. Ou seja, temos aqui a separação, o separador composição. E nós vamos aqui consultar o que é que o programa criou, o que é que o programa considerou na estimativa orçamental, isto que veio do pré-dimensionador. Neste caso, volto a referir, não se esqueçam, nós estamos aqui basicamente a editar o pré-dimensionador, ou seja, as opções gerais do pré-dimensionador.
Ou seja, nós temos 100% de alvenaria. Nós vamos então editar a qualidade da alvenaria, ou seja, as características da alvenaria. E podemos ver que o programa colocou aqui, tipo de alvenaria, um pano, que foi aquela situação que nós tínhamos colocado anteriormente, ou seja, um pano. No entanto, nós temos tijolo para revestir. E eu vou querer orçamentar esta obra com bloco de betão para revestir. E o bloco de betão que vamos considerar aqui, para a minha estimativa, a ideia que seria já um 40-20-25. Claro que tudo isto depois pode ser alterado, ou poderá ser alterado, quando os técnicos forem calcular as outras especialidades. Podem-se iniciar a partir deste momento, considerando esses elementos que já foram, enfim, considerados a nível de estimativa, mas tudo depois também dependerá um pouco das especialidades e o que é que for necessário para verificar determinada especialidade ou não. No entanto, seria então uma opção bloco de betão para revestir e um pano com estas dimensões. A partir daqui tínhamos divisões, e nas divisões vamos pôr aqui a composição das divisões, ou seja, neste caso a composição das paredes interiores. E este gerador de orçamentos acaba por ser útil porque se nós passarmos todos estes capítulos que temos aqui e visualizando tudo que veio do pré-dimensionador, muito dificilmente nos vamos esquecer de orçamentar seja o que for, porque isto agrega muita informação de um projeto e gera um orçamento completíssimo, o que quer dizer que se eu estiver aqui a consultar o que é que veio do pré-dimensionador para fazer um ajuste num ponto ou noutro, porque isto cada obra traz suas características, efetivamente, isto vai-me efetivamente ajudar a não esquecer, a orçamentar nada. E então, por exemplo, aqui na composição das divisões, nós vamos supor que isto são opções, vamos imaginar que a própria empresa de construção já está habituada a construir com este tipo de elementos, então tínhamos aqui alvenaria de tijolo cerâmico com estas dimensões, 30, 20 e 11. Depois, coberturas. Vamos então aqui ao capítulo coberturas. Vamos ver o que é que foi considerado aqui. Então, temos 50% de coberturas planas e 50% de coberturas inclinadas. Era o que tínhamos dito, tínhamos uma cobertura inclinada e plana. Tudo bem, não vamos fazer modificação nas áreas, porque novamente ainda não temos acesso ao projeto de arquitetura, mas vamos fazer aqui uma alteração nos telhados. Vamos imaginar que o próprio dono de obra não quer a vertente com muretos de alvenaria, mas vai querer sim com laje de betão armado mesmo. E então, sendo assim, nós vamos desativar aqui o vertente de muro de alvenaria, vamos ativar aqui a laje de betão armado, vamos colocar aqui percentagem de 100, vai ser esta metade, vai ser toda, ou seja, aqueles 50% total da cobertura, 100% vai ser em betão armado. Segurança e saúde, escolhemos a opção aqui a escolher. Depois o programa pergunta-nos revestimento se vai ser telha ou ardósia, vamos colocar telha, 100% de telha para esta cobertura inclinada. Vai-me surgir então agora as opções para a laje de betão armado, ou seja, vamos ter então uma cobertura de uma água, como se neste caso tivéssemos aqui uma cobertura plana e aqui uma cobertura inclinada, e depois seriam as outras opções que podemos tomar com o programa, que será sem isolamento ou com isolamento, o tipo de telha, vamos considerar aqui lusa, e mantemos estas opções que estão aqui por defeito. Depois, vinhamos aqui aos revestimentos, ou seja, revestimentos interiores. Aqui iremos fazer algumas alterações, ou seja, aqui agora podemos editar cada um dos revestimentos que foi considerado pelo pré-dimensionador, ou seja, eu vou fazer aqui umas alterações. Por exemplo, casa de banho principal, teto. Foi definido que toda a moradia, ou seja, queremos considerar que toda a moradia vai ter teto falso contínuo, tudo. E então, nós vamos aqui, teto falso contínuo, vamos à qualidade, mas porventura, nós vamos querer usar a placa gesso laminado com o sistema Knauf. E é isso que eu vou fazer alterações aos restos de elementos. Ou seja, vou à casa de banho secundária, vou ao teto falso contínuo, edita a qualidade, e vamos aqui, sistema Knauf, vamos ao DBC de serviço, teto,
Por todas as outras opções que já estão aqui são as opções que vieram do pré-dimensionador. Nós agora estamos a fazer este ajuste. Vamos aqui a placas de laminar, Knauf, vamos aos quartos. Nos quartos vamos fazer também uma pequenas alterações aos pavimentos. Neste caso, pavimento. Temos aqui parquet multicamada, nós temos dito que era madeira, tudo bem, mas eu vou alterar a qualidade. E na qualidade eu não vou querer usar no pavimento assembladas com cola de faia. Nós vamos pôr assembladas através de clipes, carvalho. E o teto do quarto será ser também teto falso contínuo e a qualidade do sistema Knauf. E agora voltamos aqui para o wall, vamos ao pavimento, porque quero alterar o pavimento será o mesmo, ou seja, logo a nível de qualidade eu não vou querer considerar, como tínhamos no quarto também, assembladas com cola, mas sim através de clipes e carvalho. Podemos alterar também o rodapé, etc. Teto do wall, também teto falso contínuo, mas quero com o sistema Knauf, por exemplo. Depois, sala de estar, jantar, pavimento. Aqui também seria madeira, logo eu vou fazer aqui as alterações. Estão a ver que o programa automaticamente considera a madeira para os vários elementos, para os vários compartimentos em que tínhamos definido anteriormente pré-dimensionador. Carvalho e no teto, vamos fazer também aqui, teto falso contínuo e a qualidade. Sistema Knauf. Cozinha, mesma situação, teto. Eu aqui no pavimento na cozinha não vou alterar, porque está ladrilho cerâmico e era isso que vamos considerar. Sistema Knauf. Galeria. Aqui teto falso contínuo também Knauf. E porventura, na garagem, o teto vamos considerar também que íamos ter teto falso contínuo com o sistema Knauf. Ou seja, iríamos ter placas de gesso laminado do sistema Knauf em toda a moradia. Ou seja, como podem ver aqui, o projeto de execução permite-me, para cada um destes campos, ir escolher opções muito mais concretas aquilo que nós vamos querer criar a nossa estimativa. Mas é uma fase um pouco mais avançada do que nós temos do pré-dimensionador. O pré-dimensionador será então a fase da ideia, de algo, de áreas a construir, tipologia. O gerador de orçamentos acaba por ser a edição dessa mesma estimativa, colocando já na estimativa orçamental ideias mais concretas do que vai ser orçamentado. E a partir daqui nós vamos a resultados e o programa vai me recalcular o orçamento de execução material, contabilizando estas opções que eu tomei agora anteriormente. Ou seja, vamos então aqui aguardar um bocadinho que o programa vai recalcular esta estimativa e tínhamos então acesso à mesma, considerando já todas aquelas opções, ou seja, muitas situações em que o programa já não estava a considerar teto falso, nós reforçamos o teto falso, alteramos algumas opções de revestimento das lajes, a questão da cobertura inclinada não ser com muretes, ou seja, rotos apoiados em muretes, mas sim a questão da laje inclinada com laje maciça, na totalidade. Tudo isso vai fazer influenciar um pouco, vai fazer mudar um pouco o preço, mas será então já uma estimativa um pouco mais próxima à realidade, e quando digo à realidade daquilo que efetivamente se quer considerar, porque já se tomou opções para seguir por um caminho segundo tipos de materiais e tipos de construção, etc. Ou seja, as duas estimativas acabam por ser perfeitamente válidas, elas são feitas efetivamente em tempos diferentes. Bom, neste caso o programa volta aqui a agregar todos os dados. Nós vamos ter que esperar aqui um bocadinho. E eu esta estimativa aqui, depois vou a título de exemplo, vou exportar para o Arquimedes, mas para mostrar depois a extensão que é considerada aqui nas estimativas orçamentais. Efetivamente o programa consegue de uma forma muito rápida criar uma base, uma estimativa que depois nos poderá servir de base para a alteração
do orçamento, adequando depois à realidade das áreas efetivamente a construir quando o projeto de arquitetura estiver concluído. No entanto, e isso que iremos ver depois mais para a frente nos outros webinars, o interessante é que nós, ao inserirmos a estrutura e depois ao inserirmos a envolvente para a térmica, acústica, águas residuais e pluviais, as instalações elétricas, ITED, climatização, gás, iremos ter webinars de introdução de todas as especialidades, temos a possibilidade então de exportar os orçamentos dessas mesmas especialidades todas e agregar os dois orçamentos, ou seja, de CIPCAD-MEP com o CIPCAD, obtendo, para além de termos o cálculo das especialidades em si, o desenho das especialidades em si, obtemos o orçamento direto dessas mesmas especialidades com as medições reais. Isso é-nos permitido porque tanto o CIPCAD como o CIPCAD-MEP permite fazer a exportação do orçamento das especialidades que foram calculadas considerando os materiais que estão no gerador de preços. Isso será um pouco a finalidade desta nova série de webinars, para além de demonstrar que é possível calcular então várias especialidades de engenharia civil, tanto no CIPCAD-MEP como no CIPCAD, e no caso do CIPCAD-MEP termos o interesse de mostrar que as especialidades interagem-se uma com a outra, ou seja, seguindo um pouco aqui o modelo de BIM, há depois esta possibilidade de exportação do orçamento e a criação de um articulado já ajustado à realidade do que foi calculado, e depois até porventura fazer-se um pouco aqui a comparação do que foi uma estimativa orçamental inicial do orçamento da obra que iríamos construir, relativamente depois ao orçamento final da mesma, sendo que numa situação normal e corrente, efetivamente, isto poderá haver sempre variações porque não tínhamos o acesso então concreto a áreas nesta fase de pré-projeto. Bom, o que o programa criou a estimativa orçamental, o preço fica modificado ficou modificado pelas nossas alterações. Se voltássemos aqui à listagem, tínhamos aqui o custo por metro quadrado e nós tínhamos, salvo erro, se não me recordo, 239 mil euros, passou agora para 253, relativamente às alterações que nós fizemos, ou que neste caso que eu fiz para esta construção. Claro que depois, como tinha referido anteriormente, há sempre a possibilidade de fazer exportação disto. E essa exportação vou mostrar aqui. Em que depois podemos colocar aqui, vamos pôr a moradia 2015, em que vamos exportar para o Arquimedes e o programa automaticamente pega esta estimativa orçamental e exporta para o programa de orçamentação, onde aí depois poderemos fazer alterações a nível de tudo, quando digo de tudo, a nível de rendimentos, de preços, de custos, etc., de tudo que tiver. Nós temos então aqui a possibilidade de fazer alteração. E como podem ver, todos estes preços compostos estão aqui, tudo isto foi considerado automaticamente pelo programa relativamente àquelas opções que nós tivemos. Foi tudo que a nível de quantidades estão aqui, são quantidades estimadas relativamente àquelas áreas de construção que nós definimos e a partir daqui temos acesso ao orçamento, temos hipótese de alterar tudo, quantidades, custos de cada um dos preços compostos, tudo isto depois é alterado, mas acabará por ser uma base importante para depois no final se poder colocar o orçamento, entre aspas, à unha, ou seja, já com a medição da própria arquitetura e com tudo. Bom, sendo assim, relativamente a esta parte do webinar sobre o anteprojeto, será isto. E, neste caso, esta primeira parte, esta primeira webinar desta nova série de webinars que iremos apresentar, termina aqui.